Olá a todos os inscritos no canal, mais uma vez aqui para compartilhar este vídeo, trazer uma reflexão a cada um de vocês. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, para quem não me conhece, sou Leandro Abreu, criei este canal para compartilhar as minhas experiências, as minhas vivências e as minhas descobertas dentro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, criei o canal visando ajudar as pessoas, ainda dentro da instituição universal, mas já com conteúdos bem distintos e bem diferentes daquilo que eu aprendia dentro da instituição. Então, quando a graça chegou na minha vida, eu ainda dentro da instituição universal, eu ainda permaneci lá por um tempo. Escravo de alguns pensamentos, de alguns medos e receios, mas que pouco a pouco foram caindo e eu fui entendendo qual que era a minha missão. Então, eu quero compartilhar com vocês este vídeo justamente para desmistificar ou para destruir esse ensino danoso com relação aos dias da semana dentro da instituição, os dias mais importantes de ir à igreja, desmistificar essas coisas, a sacralização do lugar, a santificação de objetos que fazem tão comumente dentro da Universal. Então, eu queria compartilhar essa palavra e compartilhar também algumas experiências. Vamos lá. Dentro da instituição universal, cada dia da semana ela representa a busca por alguma área. A segunda-feira financeira, a terça-feira libertação, a quarta-feira a busca do Espírito Santo, a palavra, deveria ser assim, a quinta-feira terapia do amor, a sexta-feira libertação, o sábado o jejum dos impossíveis, que é onde eles continuam a manipular as pessoas que têm problemas que não são resolvidos durante a semana e que elas indo no sábado, no jejum dos impossíveis, a vida delas vai mudar. E elas conseguem levar algumas poucas pessoas no sábado e ainda ali fazer propósitos para arrancar delas o pouco que elas já têm ou que elas não têm, né? E no domingo repete-se a quarta-feira na busca e na palavra do Espírito Santo. Isso são os dias da semana dentro da instituição universal. E aí o que eu quero dizer? Primeiro, no que eles ensinam dentro da instituição, quando você não vai ou deixa de ir algum dia da semana, principalmente quartas e domingos, é causado um terror assim que as pessoas ficam desesperadas. Se a pessoa ficou 2 domingos sem ir, quem está mais próximo a ela, que é da instituição, começa a colocar, olha, cuidado, não dá brecha para o diabo, porque o diabo está só esperando uma oportunidade. O diabo. Ou seja, se a pessoa não foi em 2 domingos, 2 quartas-feiras, ou faltou um mês à igreja por alguma situação que impediu que ela fosse à igreja, ou até mesmo, muitas vezes, as pessoas viajam, uma viagem de trabalho, e vão para um lugar que não tem a igreja ali instalada, elas ficam mal, elas ficam com medo. Elas procuram, se deslocam por quilômetros para procurar um lugar para ela participar da reunião, do culto. Da reunião, não do culto, porque lá é reunião. Né? Os encontros são reuniões, não cultos. Porque são sempre palavras motivacionais voltadas para o indivíduo, nunca um culto a Deus. Essa é a Universal, esse é o ensino da Universal. Então, a Universal, nas suas lideranças, elas têm o hábito de sacralizar, primeiro, o templo, assim como é aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, porque se você for ao Templo de Salomão, porque no Templo de Salomão a sua vida lá é diferente, as coisas vão acontecer, vão mudar. Por quê? Lá é diferente, porque lá Deus está, porque lá Deus habita,
porque lá é onde a mão de Deus opera. Então você tem que vir para o templo de Salomão, você tem que vir fazer esse sacrifício de se deslocar da onde você mora, da região que você mora, do estado que você mora. Se você tem um câncer, se você tem algum problema impossível, venha no templo de Salomão que a sua situação vai mudar, porque aqui é um lugar diferente, porque aqui é um lugar especial. E aí as pessoas, elas vão movidas por isso, por esse discurso, porque acreditam, ainda mais o povo brasileiro, que vem de culturas sincréticas, né? Nós temos na Igreja Católica, nós temos no Kardecismo, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou seja, todos aqueles elementos que são acrescentados, que são colocados, que são ali santificados para que tenha algum poder. E aí o que a Instituição Universal fez? A mesma coisa. Ela se apropriou desses elementos, da rosa, do sal, do azeite, do suco de uva que representa o sangue do cordeiro. Aí tem as roupas, as vestes brancas, o caminho do sal, o banho de luz, o banho do descarrego, a arruda e tudo aqueles borrifadores que tem nos cultos de vou sempre corrigir, tá, pessoal? Nos cultos não, nas reuniões, nos encontros de terças e sextas, aquelas campanhas malucas de borrifar água para o mal sair, para o diabo cair por terra, e todo aquele embate entre o homem e o diabo, está sempre o diabo nunca sai, o diabo não sai de jeito nenhum. E se você deixou de ir para a igreja, nossa, o diabo está na tua cola, ele vai te derrubar. Então esse ensino herético, esse ensino de homens gananciosos, que não tem compromisso nenhum com a verdade, é esse ensino que nós e que eu quero combater. E eu quero compartilhar aqui uma palavra que eu espero que o Espírito Santo abra os teus olhos. O Espírito Santo abra os teus olhos para você ver que não existe altar, não existe monte, não existe Monte Sinai, não existe oração de madrugada que é mais poderosa, não existe jejum que seja tão poderoso quanto um coração quebrantado e sinceridade. Eu vou te mostrar na palavra, e se você quer continuar a ser enganado e se enganando, é um direito teu. Mas também é um direito meu trazer a verdade que me libertou, para que outras pessoas não sejam enganadas, como eu me deixei enganar. Eu não fui enganado, eu me deixei enganar. Há uma grande diferença. Então, quando eu quis buscar a verdade ela foi revelada a mim, através do Espírito Santo, e a graça do Senhor Jesus chegou na minha vida. E é por isso que eu faço os vídeos que eu faço. Então, eu vou te compartilhar essa palavra que está no livro de João, no capítulo 4. Deixa eu só mostrar um pouquinho o que aconteceu aqui. Jesus, passando por Samaria, teve aquele encontro com a mulher samaritana. Seus discípulos foram até a cidade para comprar alimento e Jesus ficou junto ao poço que Jacó havia dado a José. Então, ali, Jesus, essa mulher samaritana veio até o poço para pegar água e Jesus pediu água para essa mulher. E essa mulher indagou a Jesus como um judeu estaria falando com um samaritano, porque eles não se falavam, porque eles tinham esse conflito, eles tinham essas diferenças e meio que o samaritano para o judeu era meio que escória, era meio que o resto. Então eles tinham esse embate. E Jesus pedindo água, ela falou que não. E Jesus falou: olha, se você soubesse com quem você pediria água para mim. Então há esse diálogo entre a mulher e Jesus. Até que Jesus interrompe esse diálogo e já foi um pouco mais duro com a mulher. E aí, aqui começa a nossa palavra. A mulher disse o seguinte para Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
A mulher, ela aprendeu, o povo dela cultuava a Deus através de bezerros e de imagens. E Deus reprovava essa adoração a ele. Porque havia o elemento ali do bezerro, de imagens, e os samaritanos adoravam a Deus, mas uma adoração que Deus reprovava. E aí, ela ainda fala: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Jerusalém onde? No templo. Então, eles adoravam no monte, eles se achegavam a Deus e se curvavam diante dos bezerros, das imagens, para chegar a Deus. E os judeus buscavam a Deus no templo. Vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Agora vamos lá, vamos combater o ensino maldito da instituição universal. Quando Jesus está dizendo para ela que Deus é espírito e ele se relaciona com o espírito, ele já está mostrando aqui que não é no templo, não é no monte. E até porque ele está dizendo que vai chegar um tempo, e é agora, porque ele iria para a cruz e o templo seria destruído. O templo seria destruído. E o templo que ele iria reerguer em 3 dias era ele, a ressurreição em pessoa, o próprio Cristo ressurreto. Então ele já estava dizendo essas coisas justamente para que ela entendesse que não era o lugar, não era onde buscar a Deus, mas como se buscar a Deus, que fosse um relacionamento em espírito e em verdade. Como é um relacionamento em espírito e em verdade? Vamos lá, vamos entender. Primeiro que Deus é espírito, então ele não precisa de um espaço físico para se relacionar com a gente. Ele se relaciona nas nossas orações, na forma que nós conversamos com ele, na forma que nós nos achegamos a ele. E aqui não tem a ver com o dia da semana, não tem a ver com quarta, não tem a ver com domingo, não tem a ver com essas coisas. Deus é espírito. E ele fala no modelo que ele nos dá de oração: vai para o teu quarto em secreto, conversa com teu pai que vê em secreto, que o teu pai em secreto vai te responder. Ou seja, o quarto da sua casa, o quarto da minha casa, a tua sala, o teu banheiro é tão santo quanto o templo que eles tentam sacralizar e santificar. Ou seja, o teu quarto tem o mesmo poder, vamos dizer assim, de fazer com que Deus ouça a sua oração exatamente como está na casa de engano lá, que é o templo de Salomão. Deus não vai te ouvir mais porque você está num templo. Deus não vai te responder ou te dar aquilo que você precisa porque você está num templo. Deus não se relaciona como nós nos relacionamos. Nós precisamos dele e não o contrário. Então, quando eu quero me achegar a Deus, eu preciso sim ter um coração quebrantado, um coração sincero, que fale com ele de forma que eu me coloque no meu lugar de homem e pecador, e ele um Deus santo. E eu falo: Senhor, eu não tenho mérito nenhum de estar aqui, mas porque o Senhor deu o teu Filho Jesus, através dele eu entro na tua presença.
ou através dele eu estou na tua presença. Vou até corrigir aqui. Qual que é o lugar que Deus não está? Então, até mesmo as nossas orações, quando nós falamos, ó Deus, eu entro na tua presença, inverte agora e pergunta, quando é que Deus não está vendo as coisas? Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que sabe o que você vai fazer antes de você pensar em sequer executar o movimento, ele já sabe. Então nós reduzimos a Deus do tamanho que cabe assim nas nossas mãos para nós fazermos um sacrifício ou darmos uma oferta e acharmos que agora podemos exigir de Deus alguma coisa. É isso que esse ensino desgraçado, maldito faz. É esse ensino. Ou seja, eles criam pessoas dependentes deles, desses homens. Eles criam pessoas dependentes do templo, que quando a igreja física fechou, as pessoas ficaram desesperadas. E agora o diabo vai acabar com ela, o diabo vai acabar comigo, vai me destruir, porque eu não tenho mais lugar. Ou seja, Jesus falou, é chegado um tempo, mulher, que não vai ser nem no monte onde vocês adoram e de forma errada, porque vocês se curvam, porque vocês adoram a bezerras para se chegar a Deus, e eu estou aqui. Por isso que Jesus fala, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que iria me pedir, e não o contrário. Jesus estava dando a oportunidade para ela, dela se encontrar nele, dela descobrir o propósito da vida dela, Quando nós estamos nesses lugares, quando nós ficamos rodeando nesses lugares, buscando as coisas que eles prometem, é como se nós tivéssemos momentos de alegria, de contentamento, momentos de satisfação, porque a gente está sempre buscando encher, buscar estar bem, buscar lutar contra o mal, e a gente está sempre lutando contra o mal, e a gente vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo, e a gente está sempre buscando, quando na realidade o relacionamento que Deus quer com a gente é um relacionamento de um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que o deseje, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu, no Cristo da cruz, na salvação que nós encontramos em Cristo, no plano de salvação em Cristo, não no carro que eu quero dirigir, não no lugar que eu quero morar, no trabalho que eu quero ter, na família abençoada. Isso são consequências do relacionamento que você tem com Deus. Um relacionamento não baseado em troca, mas num relacionamento baseado em ser a própria bênção, em dar, assim como Deus deu Jesus para nós. É isso que Ele espera de nós, que nós abdiquemos dos nossos projetos e sonhos pessoais para que nós passemos a viver os sonhos de Deus, o sonho que Deus quer que nós sejamos para as pessoas. Mas as pessoas buscam a sacralização do lugar. As pessoas buscam o banho do descarrego, porque agora o urucubaca vai sair, é a mandinga gospel. Eles até se vestem de branco. Sabe o que eles fazem? Eles levam ex-pais de santos, que eu acho que não são ex-coisas nenhuma, continuam sendo pai de santo, só que agora pai de santo gospel. Porque eles começam a falar, olha, o diabo age dessa forma, o diabo, ele trabalha desta forma, vai agir desta forma na sua vida, o diabo. O pai de santo só tem contato com o diabo, até mesmo quando ele está na igreja. E você acha que esse cara que você dá ouvido, esse cara que você se relaciona, esse cara que você aprende de Deus através de um cara que cultua ainda o diabo, que coloca medo nas pessoas através do diabo. Porque se você não vai na segunda, se você não vai na quarta, no domingo, se você faltou 1 mês, 2 meses, já era, você já está mal na fé, como se você tivesse que provar sempre para alguém, quando na verdade você, do seu quarto, do seu banheiro, na hora do seu banho, joelhinho no chão, um coração quebrantado, uma mente voltada para Ele, para as coisas do alto, espírito e em verdade, é quando eu ouço da palavra de Deus, quando eu ouço do Santo Evangelho e eu vou descobrindo os atributos,
o amor de Deus, a justiça de Deus, a grandeza de Deus naquilo que Ele poderia nos destruir e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos dar vida quando tudo que nós merecíamos e merecemos é o afastamento dele. Porque, pessoal, até a nossa melhor intenção, ela é recheada de elementos humanos. A nossa justiça, diante da justiça de Deus, é nada, é trapo de imundícia, porque a nossa justiça só beneficia a gente. Só somos justos quando queremos alguma coisa para nós que vai beneficiar a nós ou alguém que nós amamos e relacionamos. Deus, ele não age dessa forma. Deus não precisa de dia. Deus não precisa de tempo. Deus não precisa de dia, Deus não precisa de templo, Deus não precisa de monte para ser buscado e adorado. O que Deus precisa são de pessoas com o coração quebrantado e sinceras de reconhecer que são pecadoras e que carecem dessa misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor. Porque quando nós achamos que somos alguma coisa, nós construímos um castelo que mais cedo ou mais tarde vai cair. Então, que essa palavra, que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos e que você se liberte de uma vez por todas desse maldito ensino que sacraliza lugares, santifica objetos. Você anda com o saquetelzinho, você anda com o azeitezinho, com o sangue do cordeiro, você anda com a folhinha, com a mesuzazinha, você anda com a arquinha da aliança e você rejeita o próprio Cristo quando você acha que você pode fazer alguma coisa por você, que você pode mover a mão de Deus a seu favor porque você fez ou faz alguma coisa. A pior maneira de se medir a espiritualidade nossa é pelo que fazemos. É a pior besteira, porque você vai descobrir que muitas das coisas que nós fazemos no piloto automático. Já não fazemos mais em amor, nem amor a Deus, nem amor à palavra, mas fazemos porque entramos no modo piloto automático, porque eu vou fazer porque vai dar certo em algum momento. Eu vou fazer aqui porque vai dar certo em algum momento. Eu vou fazer aqui porque eu vou manter o diabo afastado de mim. Até a forma com que você enxerga o diabo, eles te ensinaram errado. Você acaba dando um poder que o diabo não tem de atuar na sua vida. Você superestima o diabo. Nós não devemos subestimá-lo, mas também não devemos superestimá-lo. O diabo, ele tem um lugar dele. Ele já foi derrotado. Eu já não preciso mais ter esses embates com ele nesses lugares, terça e sexta. Essa falsa libertação da oração de vai embora diabo, agora você não pode deixar de vir terças e sexta, e você tem que vir no domingo, porque senão ele vai voltar. Aí eu te pergunto, que libertação é essa? Que não liberta nunca e te mantém escravo agora de dias, te mantém escravos agora de tempos. Que libertação é essa que você não pode ter a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde você estiver? Na sua casa, no seu carro, no seu quarto, no seu banheiro, numa viagem com a família. Você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Mas há quem goste do cabresto da religião, há quem goste do cabresto das doutrinas, porque não sabem ser livres em Cristo. E a liberdade que eu tenho em Cristo não me dá motivação de viver uma vida de pecados. Pelo contrário, porque eu amo a Cristo, eu escolho não
viver no pecado mais, a me distanciar do pecado, a fugir do pecado, não por medo do inferno, não por medo do diabo, mas por temor àquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês e se inscreve no canal e nos dê essa força. Até o próximo.